Fala galera, tudo beleza? Aqui é Leucir, faço parte do time de produção da Closer. Tá começando mais um Café na Closer, hoje com os convidados ilustres. Hoje é uma galera da pesada que faz o negócio acontecer. Apresento para vocês o time de produção da Closer Vídeos. E aí galera? Igorzão, Touch My Hand. E aí, Só na paz. Fala, Leucir. Ronaldo. Opa! Como é que tu tá, irmão? Aprendeu. Vamos falar o negócio. Aí, ó. Só faltou agora fazer aquele negocinho aqui, fazer assim. Tratamento. Mas, ó, vamos falar o quê? Qual que é a ideia hoje? Tô cortando aqui porque como é produção, a gente tá aqui, né? Fazendo os negócios tudo na mão, tudo na hora. Às vezes eu vou estar olhando pra lá, inclusive, que é o que a gente tá enxergando lá. Mas eu vou passar o que é a ideia aqui hoje. Hoje a gente vai falar de produção, como é que a gente faz aqui e mais propriamente, de uma produção que foi um podcast que a gente fez, do BravaCast. Nós mudamos o estúdio e tal, nós vamos falar bastante sobre isso hoje aqui. Então, galera, se inscreve aí no canal, deixa aí como é que fala? Deixa o comentário, ativa a notificação. Eu troquei alguma coisa aqui, mas deu para entender, né? Porque assim, nós vamos produzir bastante conteúdo aí ao longo desse ano, enfim, nós vamos começar a trazer bastante dicas e mostrar também a parte de produção, que é a parte que é a mais top. Não que a da Ana não seja, né? Não vai se queimar aí, Ana. Então vamos começar, vamos falar aí um pouco aí, quem que é o Ronaldo? Sei que o Igor ia falar primeiro, daí eu me espelhava no que ele ia dizer. Mas eu sou, então, o Ronaldo. Prazer, cadê? Lá, prazer, sou o Ronaldo. Trabalhei junto com o Cília e o Igor na parte da produção e da Closer. E o que eu mais faço é edição, mas estamos aí pra ajudar em tudo, até montagem de cenário, luzes, montagem de câmeras. E é isso aí. Topzera, topzera. Então, Ronaldo aqui, ó, é um cara... Ele é bom em edição, a maioria dos recortes, que hoje a gente tem também o Igor que faz também, mas assim, a grande maioria dos recortes, edição, de toda a parte de pós e tal, é o Ronaldo que faz. Bem focado mesmo na parte de pós, né? Porém, como ele falou, ele faz tudo, né? E nós temos um reforço aí no time também, na parte de pré-produção. Eu só queria constar uma coisa, que eu tava conversando com o Cília assim, que a gente precisava de mais alguém pra trabalhar, né? Porque nós dois aqui começou a chegar muita demanda, aí tava apertando o negócio. Daí o Cília pensou, a gente precisa de uma mãozinha, né? Aí apareceu o Igor. Cara, realmente eu vim aí pra dar uma mãozinha. Eu faço parte aqui de toda a produção, né? Pré, pós e produção, né? E eu tô mais focado em montar as coisas, em editar aí os conteúdos da Closer, que é os backstages, os reviews, as dicas, enfim, essas coisas que se vocês não estão... Tá comigo, né? Se vocês não estão vendo aí nas nossas redes sociais, acessem aí, @CloserVideosOficial. Isso. No Isso aí. Instagram. Isso aí. YouTube também. YouTube também, isso aí. Show. Continua, pode falar mais. Então, Gostei de ouvir você. Legal aqui pra quem não sabe, eu até vou falar aqui, pô, olha só, eu tô fazendo corte aqui nesse tablet aqui, né? Então, às vezes, não sei porquê, ele tá desconectando, então pode ser que aconteça. entendeu o que aconteceu? Pode ser que aconteça de às vezes a pessoa tá falando e outro começar a falar e não cortar. Não é falha do editor, do cara que tá cortando aqui. É porque tá desconectando aqui o nosso sinal e como a gente quer fazer algo aqui, não quer mudar todo o setup pra mesa e quer estar todo mundo aqui na mesa. Ó, enfim, eu vou continuar falando porque justamente foi isso que aconteceu agora, ó. Ficou branquinho, quer dizer, ele desconectou a parada aqui. Então, eu preciso esperar ele conectar, daqui a pouquinho ele vai conectar, e assim que conectar, a gente volta a falar sobre a parada. Cri, 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 cri. Não é fadezinho? Não, tem que conectar, ó. Ó, eu vou dar um... Aí. Ó, olha, ó, tá voltando. Ó. Não sei Resolvi o problema. Pode Vamos ser. ver aqui, certo. Meteu a mão aqui, caiu não do- devia. Vamos começar a falar sobre, então, o conteúdo já, depois
dessa brincadeira toda e descontração, enquanto o negócio aqui está reconectando. Então, eu vou falar assim, qual foi o desafio, enfim? Não é desafio, aqui na verdade a produção aqui rola dessa maneira mesmo. A gente está, como produtora, nós estamos sempre precisando fazer toda e qualquer produção, enfim. O cliente pediu para nós, a gente quer usar o estúdio 1, né, que a gente chama, né, que é o estúdio maior aqui, para fazer o podcast. Foi um podcast com 6 participantes, foi passado para nós, seriam 6, no final um acabou falhando, enfim, vieram 5. Mas da mesma forma, nós precisávamos mudar bastante do padrão podcast convencional, 4 pessoas, monitoramento e tudo mais. Só vou checar lá tá modulando, tá certinho. Corta essa parte, né? Aprendeu com erro, isso aí. Pra quem não sabe, é assim, a gente trabalha com 3 câmeras no podcast, uma câmera que pega todos aqui, igual tá, uma câmera fechada pegando o lado esquerdo, né? Esquerdo de quem tá assistindo, acho que é isso, né? Esquerdo. E uma câmera que pega do lado direito. Então, geralmente aqui na ponta da mesa não tem ninguém, aqui fica uma mesa, uma TV, né? Ficaria só a televisão, que no caso tá atrás do Cílio agora. Exatamente. Aí, o que muda nisso tudo? A gente precisa colocar a câmera a mais, tá? Né, a gente conseguiu resolver com 4 câmeras aqui, a gente colocou uma a mais, que é essa fechada, que tá pegando aqui em mim fechadinha, que poderia pegar em 2 pessoas que estariam aqui também na ponta da mesa. Parte de câmera, então, resolvida, né? Coloca uma câmera a mais, enfim, e dá certo. A parte do áudio é um desafio porque a gente tem um padrão com 4 microfones dinâmicos de podcast. Eu tinha um microfone dinâmico de podcast também, mas é uma outra marca, também muito bom. E nós precisaríamos mais um microfone dinâmico, que eu acabei colocando um microfone, um Shure, com um pop filter e tal. Aí eu não tenho, por exemplo, eu só tenho 4 suporte articulado e tal, coloquei um pedestal de microfone. Parte de monitoramento, a gente tem lá um multiplicador lá de fone. E aí a gente manda um auxiliar para esse multiplicador e divide. Então esse não era um desafio. Nós tínhamos, enfim, todo o equipamento necessário para fazer isso. Eu não sei nem para que câmera que eu tô olhando. Eu acho que eu tô olhando para a câmera errada, pelo jeito. É que tá ao contrário lá no preview. O Sterling tá ao contrário. Por isso que tá ao contrário por causa do cabeamento. Vou falar já. Quem foi responsável por deixar a câmera ao contrário? Foi o cara que passou o cabeamento trocado das câmeras. Então o preview ele tá sempre trocado, né? O preview é o que tá ao vivo, porque nós temos um talhe aqui, então o talhe tá errado, por isso que eu tô olhando para a câmera errada. Enfim, desculpa. Essa parte a gente tira também. Não acho necessário, mas enfim, continua. Aí voltando, tava falando ali, né, da parte de monitoramento e tal. Então, o espaço é maior, a gente precisou trazer uma mesa um pouco maior. Essa mesa aqui, para quem também não sabe, é só um tampo em cima de uma mesa menor, né? Isso aqui é backstage, é bastidor. A gente revela aí em primeira mão que essa mesa aqui, ela não tem os pés e tal. Ela é uma mesa que a gente desmonta ela deixa ela guardada aqui num espaço, porque imagina a gente ter que ter essa mesa o tempo todo aqui dentro do estúdio, né? Então... O cenário todo aqui é modulável, né? É, todo modulável, exatamente. Então, tudo isso que a gente fez, mas foi um trabalhão, porque a gente tinha que desmontar tudo, mudar toda a parte de cabeamento para cá. E aí, o que nós fizemos foi, de fato, isso. A gente pensou, vamos trocar e desafiar a galera. Tava conversando com o Ronaldo no almoço ontem. E aí, a gente falou sobre a parte de desafiar mesmo, né? O que nós íamos fazer. Desculpa. Notificação. Sempre que você vier em podcast, você desativa as notificações do celular, porque às vezes ele distrai, né? É o que eu não fiz. E eis uma notificação que veio no meu celular e eu olhei pra ele agora. Pô, por que só eu tô falando, pô? Tá chato isso. Não é só eu que tenho que falar. Eu tô amando. Eu não gosto de falar. Por que eu tô falando, pô? Mas tá falando Eu tô bem, falando, ó. não, eu Tu tô se falando desenvolveu muito, cara. Bate aqui. Eu tô Tu é o falando, cara. eu tô falando tudo. Bate aqui também. Ó. É que o Ronaldo é um cara diferenciado. Pra quem não sabe, o Ronaldo tem canal no YouTube. Multitrilionário. De novo falando, né, o Ronaldo, né? O Ronaldo, fala aí o que é. Não pode falar o cara que é foda. 91 mil seguidores. A gente tá fazendo um trabalho aí na Closer que se chama o Destrava, né? O projeto Destrava. O Anderson, que também é um dos comunicadores lá, não é esse Anderson que falou sobre isso, mas o Anderson também deve saber que
quando você for apresentar alguém ou qualquer trabalho que a pessoa for fazer, você não engrandece a pessoa, porque senão vai dar uma quebra de expectativa. A pessoa vai chegar lá e pô, o cara nem é tudo isso. Boa. Boa. Mas o Ronaldo é tudo, o cara, né? Só não faz isso quando a pessoa não é. Mas quando é, que nem é o Ronaldo. O legal é que eu tô falando do comunicador ali do Anderson, mas não que eu seja o melhor comunicador, não, só sei de alguns detalhes. Perfeito. Na perfeito. teoria eu também sei Na muito, teoria é cara. muito Chega bom, aqui né? eu falo, não sei o que. Vamos lá, voltando. Aí a gente dividiu funções, né? Foi legal. Eu achei muito interessante isso de nós dividir e fazer. Inclusive, a gente vai fazer rodízios de funções. Porque, pô, o vídeo envolve vídeo, sim, né? Câmeras e tal. Câmeras, tudo que envolve a parte de câmera, cabeamento, lentes, tripé, tudo isso. A parte do áudio, microfone, monitoramento, mesa, né, de som, de que vai entrar tudo isso. A iluminação, que é o que vai aparecer, o que vai iluminar, o que vai ter, o que vai iluminar a cena em si, né? Então a gente dividiu, nós estamos aqui em 3, a gente vamos dividir funções. Quem fica com o quê? Um vai cuidar da imagem, outro vai cuidar do áudio e outro vai cuidar da iluminação. Então, feito isso, eu fiz a parte da luz. O primeiro, o Cili não foi o primeiro a escolher. O que tu vai querer fazer? Vou fazer tal coisa hoje. Tal coisa. Então sobrou a luz pra mim, então hoje eu faço a luz. E foi legal, porque aí, cara, é um desafiozão, querendo ou não. Quem tá na zona de conforto, na verdade, é ninguém, né? É um desafio para todos. E é na prática que você vai fazendo. E você praticando, você grava, você aprende, né? Então, o desafio, digamos, eu até acredito que até maior foi, de fato, pro Igor, a parte do áudio. Porque foge da zona de conforto, vamos dizer assim, se é que alguém tivesse na zona de conforto. Isso aí. Inclusive, eu escolhi o áudio pra sair dessa zona de conforto, porque a minha base de conhecimento do audiovisual vem muito lá da igreja, que eu sou videomaker lá, e do YouTube, de pesquisar e fuçar e ter essas dúvidas que vão surgindo, né? E aí, eu nunca tive acesso a essa estrutura de áudio que a Closer tem. Por exemplo, eu não sabia que os microfones eram todos na mesa, diretos na mesa. Eu achei que passava pelo PowerPlay aqui e ia pra mesa, entendeu? Quando eu vi que era direto ali na mesa, que os microfones, os headsets que iam ali, isso me deu um desbloqueio. Cara do céu, funciona assim, entendeu? E é coisa simples, sabe? Mas que eu nunca tive acesso a essa estrutura e ver como é que funciona, desmontar tudo para montar depois. Isso você vê todos os passos e essas coisas. E eu achei muito legal isso aí. Então, foi realmente um desafio para mim aprender e saber como... Porque assim... Uma coisa que a gente tem que saber é que o audiovisual, ele é muito complexo. Ele tem muita coisa assim que você não vai aprender só por videozinho, ou até o cara vai falar uma sigla lá. E isso tem muito, né? O nosso ramo tem muita sigla. Que a gente, muitas vezes, a gente só escutando um vídeo, a gente não grava. Por quê? Porque é muita coisinha, sabe? E você fazendo, você tendo que explicar, por exemplo, alguma coisa, você dá uma brasileirada ali, falando um negócio, tentando explicar, e depois você aprende a sigla, você faz com que o teu cérebro associe melhor. Então isso tu pega na prática. Isso você pega fazendo, você pega não em vídeo no YouTube, entendeu? Isso foi muito, muito bom pra mim. Perfeito, cara. Não, e é esse detalhe mesmo, que você acaba gravando. Tipo, por exemplo, assim, cara, você entendeu isso aqui, você não vai desaprender. Entendeu? Pô, foi algo que chamou tua atenção e tal, e agora tu vai levar pra vida inteira. Isso que é legal, de você meter a mão e fazer, né? Tipo, a prática mesmo. E outra, por exemplo, cara, beleza, a prática, que nem eu falo assim, pô, soltou os cabos, né? Soltou os cabos, qual é a prática? Como fazer... Pensando isso, sabe? Como que eu vou fazer para deixar o melhor possível aqui organizado, né? O que eu preciso? Onde é que eu vou passar esse cabo? Onde é que eu vou prender esse suporte articulado que não vai atrapalhar, que não vai entrar na frente de uma câmera, que não vai, por exemplo, se a pessoa se deslocar, tu vai poder puxar, ele vai chegar até você. Tudo isso são coisas o quê? São coisas, tipo, digamos, são evoluções, né? Tu começa fazendo, como tu falou, nunca fiz. Aí eu fiz uma primeira vez, pô, legal. Deu certo. Onde que eu aprendi? Deu certo. Legal. Não, onde que eu aprendi? Olha só.
faltou, ó, quando o cara fez isso, ele não chegou, né? Por exemplo, puxou o suporte, ele não prendeu, não ficou legal. Ó, esse aqui ficou na frente daquela câmera. Coisas nesse sentido, né? Que é você fazendo. Lógico, que nem a gente fala, a gente tem esse acompanhamento aqui também, porque como eu tô muito mais na mão na massa e tal, já comecei fazendo isso, né? Isso, montei desde o começo. Então a gente, mais ou menos assim, pô, isso aqui é interessante você mudar. Muda por isso, né? Tipo, mas é legal deixar a maioria das coisas para a pessoa fazer, porque de fato é ali que você vai aprender, que você vai entender o porquê, né? Por exemplo, eu vou passar alguma coisa, ó, muda isso por causa disso, entendeu? Esse cabo é legal que você passe ele por aqui, que ele vá lá, porque daí passando todos os outros vai ficar legal. Os cabeamentos, os microfones, mesma coisa. É legal que você comece plugando o primeiro cabo lá, o segundo, o terceiro, porque você vai seguindo uma organização e depois você identifica quem é quem, né? Nessa ideia, né? Falando assim. Uma coisa legal ali que tu falou, que, por exemplo, o Igor, ele pegou e montou tudo do zero. Aqui a questão do áudio, claro, ele não fez tudo sozinho, mas você primeiro disse pra ele, ó, você faz a parte do áudio então, e tu deixou ele começar, e a hora que surgiu uma dúvida, você foi lá e ajudou. Eu tava fazendo com você também nos últimos dias, ajudando a montar o cenário, só que você ia fazendo, um ia ajudando o outro, daí ia tirando as dúvidas também, mas agora você pegar o negócio e ele tentar fazer sozinho, e tu tentar resolver sem pedir ajuda, de a hora que não tiver outra opção você pede ajuda, você acaba aprendendo muito mais. Isso eu acho muito massa. É legal. Não, e é legal essa forma, porque, querendo ou não, pô, é um desafio pra gente também, né? Tipo, eu tô acostumado a trabalhar meio sozinho, né? Pra resolver as coisas e tal. E aí você chega, até porque, assim, mesmo tendo equipe, às vezes a equipe tá focada em fazer outra coisa, tá fazendo uma pós-produção, tá editando, né? Outro tá ali fazendo uma captura de imagem, tá gravando, outro tá fazendo bastidor, que é o que a gente está trabalhando, enfim, para, né, também para movimentar. E acaba que às vezes sobra assim para você fazer tudo. E quando você faz tudo, falta, sabe, essa coisa da comunicação. E de fato, foi ontem que eu estava conversando com o Ronaldo e falei, cara, mas é legal a gente dividir, se comunicar e deixar como que você entende, qual é a forma que você trabalha, que você vai poder praticar e fazer as coisas, qual é a forma que você faz, enfim, né? Que isso que vai fazer você evoluir, né? Isso como equipe. Então, esse alinhamento nosso é super interessante. E essa prática de ontem foi, de fato, isso. Como que a gente vai fazer qual a forma melhor da gente fazer? E dividindo isso foi legal, sabe? E aí o Ronaldo, então, ficou com a parte de câmera e enquadramento e tal. E fala aí, Ronaldo, como é que foi a organização e tudo mais? Da mesma maneira que o Igor aprendeu bastante coisa lá na igreja, eu também, a maior parte do que eu sei, eu aprendi na igreja que a gente vai ali, a Renovar em Cristo. E a gente trabalha lá como videomaker, só que a estrutura que a gente tem lá é bem diferente da que a gente tem aqui. Não tem essas mesas de som, essas câmeras mais profissionais de broadcast, principalmente. Então, o trabalho para fazer isso é bem diferente. E ontem a gente tentou fazer um podcast, a gente fez, né, um podcast para 6 pessoas. Então, acho que o Cílio já acabou comentando antes que, diferentemente do podcast normal que tu bota 4 pessoas ali, 3 câmeras aqui com 6 pessoas não ia poder enquadrar todo mundo. Então, a gente colocou 4 câmeras, colocamos uma a mais. E aí a dificuldade é conseguir enquadrar todo mundo sem que, por exemplo, os braços do microfone atrapalhem, alguma coisa assim. E para deixar tudo bonitinho, que nem é difícil você também colocar ali a imagem, todas as 4 câmeras com a mesma imagem, porque na hora do corte, ali como corte simultâneo, tem que estar tudo certinho para não dar mais trabalho na pós-produção. Tem que deixar todas elas na mesma temperatura e cor. Perfeito. É isso. E esse trabalho de alinhamento, lógico, precisa equipe mesmo, precisa mais pessoas, tem que ter alguém aqui sentado para fazer, né, para tu ver a pele da pessoa, enfim, né, ou pôr um cartão cinza, né, mas é muito melhor tu trabalhar com pessoas, e a gente não bate branco, né, para deixar claro, a gente não bate branco no automático, né, setando lá, a gente usa o VectorScope, usa o Waveform ali dentro do programa,
E a gente se baseia por isso, por ali, para você ver, né? Por exemplo, tem uma diferencinha aqui, uma diferencinha ali, puxa um pouquinho mais o tinte, ajusta a temperatura, porque querendo ou não, o sensor muda de câmera para câmera, muda uma lente, muda o conjunto óptico, né? As lentes dentro da lente, as lentes dentro da lente foi boa, né? Mas as lentes dentro da objetiva, eles mudam, querendo ou não. E aí os elementos ali fazem com que mude um pouquinho. Tu precisa botar um pouquinho mais de cor, tirar um pouquinho mais do outro, aumentar a saturação, aumentar o contraste e tal, né? Então, dentro disso, para a gente tentar entregar o melhor, né? Por a gente também ter câmeras diferentes. Inclusive, a questão ali de utilizar qual câmera onde, né? Estamos falando sobre você de utilizar as Black como câmera, uma das Blackmagic como câmera aberta, para tu ter essa quantidade de informação, né? Que isso é importante também a gente trazer, né? Que a nitidez, né? A nitidez na cor, assim, do Blackmagic é surpreendente, né, cara? É muito boa. E aí, para essa câmera aberta, para nós ter essa nitidez em todo esse quadro aqui, foi definido, né? De a gente colocar... Normalmente a gente usa ali a câmera 6400 para fazer o podcast normal com uma câmera aberta com uma lente 50mm, 1650 que a gente ajusta ali pela quantidade de pessoas. Porém aqui nesse específico a gente pensou em mudar a câmera que seria para aberta para ter uma melhor nitidez. Então a gente colocou uma das Blackmagic ali, que ela vai ter uma nitidez muito maior na imagem com uma lente 35mm para poder pegar todo mundo e ficou bem diferente do momento usado. Exatamente, hein? Tanto é que nós temos aqui nesse espaço, que a gente foi gravar hoje mesmo, para justamente para ver essa troca de câmeras. E de fato, nós temos com duas Blackmagic aqui, sendo uma fechada aqui em mim e a outra aberta, que é essas duas. E estamos então com a do Ronaldo, que é uma 7.3, com uma lente, que lente é essa? É uma 50mm. É uma Rokinon, né? Isso. Uma Rokinon 50. E aqui estamos com a 1650. Eu acho que é isso, o vídeo. A parte do enquadramento, é interessante falar também dos enquadramentos, né, Ronaldo? Os enquadramentos, pensando assim, tipo, a câmera aberta, subir um pouco mais ela para ele pegar, porque como tem camadas, vamos falar de pessoas aqui. Como ia ter bastante pessoas na mesa, se colocasse a câmera aberta mais baixa, ia deixar o pessoal mais atrás escondido. Então, se erguer um pouco mais a câmera, aparece o pessoal que está à frente e daí fica tipo uma escadinha. O pessoal atrás também vai aparecer porque vai pegar mais de cima. Aí a gente posicionou a fechada que vai estar posicionada mais atrás, no mesmo ponto da aberta, mas com a câmera mais para baixo. Então, Um pouquinho mais consegue baixo. fechar. Essa parte do enquadramento dá para tirar um exemplo de como funciona as coisas aqui, porque mesmo cada um tendo sua função, eu ali no áudio, o Ronaldo nas câmeras e o Cili na iluminação, a gente tem que se ajudar um ao outro. Por quê? Por causa que enquanto eu estava arrumando o áudio ali, não tem como enquadrar sem ter ali uma referência de onde a pessoa vai estar. Aí eu já estava ali sentando nas cadeiras, vendo mais ou menos onde é que as pessoas estariam, e isso a gente vai se ajudando, um complementando o outro. Por exemplo, eu peguei lá os bastões de LED, eu já estava lá, eu pensei, não, cara, eu já vou adiantar isso aqui. Por quê? Por causa que a gente é uma equipe. Mesmo tendo funções diferentes, a gente é uma equipe. Quando sair o resultado final, eles não vão falar, não, ó, o Igor errou isso aqui. Não, eles vão falar, não, a Closer entregou isso aqui. Entendeu? Exatamente. Isso aí é muito importante a gente ressaltar. É isso. E aí, falando então, na parte da iluminação, cara, aqui é uma caixa preta, né? Então, assim, ele não reflete luz praticamente, né? Teto preto, chão preto, as paredes aqui com tecido, então é tudo preto. Então a gente tem que criar... Uma caixa preta é real mesmo, que a caixa preta, no caso, ela seria laranja, né? Aí falando assim, a iluminação a gente pensou o quê? A gente já tem aqui, a gente chama de butterfly, que é uma estrutura com uma iluminação, é uma caixa de 1,20 por 2, mais ou menos, com várias lâmpadas. 6 mais especificamente. 6 lâmpadas dentro, lâmpadas de LED. E embaixo ele tem um suavizador, né, um difusor de luz. Que essa luz ela ilumina todo o ambiente, uma luz muito suave, que a gente chama, né? Uma luz com pouca sombra, né?
Então, essa é uma luz que a gente utiliza aqui como preenchimento, apesar do pessoal, né, sempre ter aquela coisa da luz de preenchimento, tu precisa ter a luz principal e preenchimento vindo aqui e tal, o oposto. Enfim, essa é uma espécie de luz de preenchimento. Por quê? Porque ela suaviza geral a tua cena, sabe? E a gente trabalha aqui, praticamente toda a iluminação não é uma luz dura, né? Falando nisso, falando em iluminação, eu tô com uma luz desligada aqui, eu tô com um recorte desligado. Nós temos mais uma luz de recorte aqui, que é uma temperaturazinha mais quente, e sim, essa é uma luz dura, ela tá apagada, enfim. A gente tava então com esse butterfly como luz de preenchimento, esse que eu acendi, a gente até fez testes com ele desligado, ele aumenta bastante o contraste, né? Então o contorno do rosto parece muito mais duro e tal. Aí nós estamos com duas luzes principais, porque como é um podcast, tu tem que ter toda uma luz geral, vamos dizer, mas é uma luz mais concentrada, né? Então a gente optou por trabalhar com os Octabox. Então o Octabox que a gente utiliza aqui é um Octa de 90 centímetros. Mantemos então a dupla difusão dela e colocamos a colmeia, que é para não jogar a luz muito pro tecido, né, para fora aqui, que aí a gente ia trabalhar com uma luzinha de ciclorama, né, para trabalhar um pouco a identidade visual do cliente. Basicamente, então a gente optou por trabalhar com dois Octa, fazendo luz principal desse pessoal que está do lado de cá e fazendo luz de recorte desse pessoal que está aqui, e o oposto da mesma forma, a luz principal do pessoal que está aqui e a luz de recorte do pessoal que está ali com o Octa de lá. Então a gente trabalhou com 3 refletores de luz branca, tudo em 5600, a gente fez toda essa parte dessa iluminação, e aí para dar um pouquinho mais de vida a essa mesa, a gente optou por trabalhar com uma luz contínua da Godox para fazer luz de recorte aqui, da mesma forma, com uma panelinha e tal. Ela entra, essa luz aqui, já faz esse contra-luz de quem está aqui atrás, de quem está aqui, né, nesse plano. E também ele já faz essa corzinha na mesa. Ficou também, a gente colocou um CTO daí, né, um corretivo laranja, né, dobrado para fazer uma temperatura ali mais ou menos na casa aí de uns 2.800, 2.900, 3.000 kelvins por ali. E estava dentro da paleta de cor do cliente, enfim. Aí a gente colocou mais 4 bastões de LED, também tendo cuidado, né, para não colocar ele dentro do quadro, dentro do enquadramento. Então a gente colocou, por exemplo, aqui atrás do Ronaldo tem um bastão de LED que está entrando, ali fazendo aquela luzinha lá no ciclorama. Da mesma forma aqui no Igor, a gente optou por manter esse biombo ripado ali atrás, de fato, para ter um pouquinho mais de textura e tal. A gente achou que ficaria interessante, então naquele plano ali ficou aparecendo. Como eram 2 pessoas, obviamente, na mesa aqui, era o enquadramento da câmera dele estava um pouco mais aberto, e aí esse bastão de LED estava um pouquinho mais afastado, da mesma forma do lado do Ronaldo aqui também. Então, basicamente a parte de iluminação é isso. A gente não tem muito mais, só para ressaltar o quê? De ter, enfim, o equipamento, né, necessário. Lógico, a gente iria adaptando, a gente já trabalhou com menos luz, hoje a gente tem esses Octa, tem alguns softbox a mais ali também e tal. Já trabalhamos com luz, com Kinoflu, né, que é aquela iluminação mais padrão de estúdio de TV, porém assim, a gente não tem tanto controle nesse recorte lateral, né? A gente não conseguiria deixar tão suave essa luz aqui atrás, aqui para trabalhar mais separado em planos, né, em camadas, que é o legal da iluminação, enfim, que fica mais interessante. Eu acho massa da iluminação, porque foi o que eu mais busquei, sabe? Porque eu gosto desse lado artístico que a iluminação traz. Porque o áudio é um negócio muito técnico. Não dá para inventar muita moda. Enquadramentos também. Agora a iluminação, cara, você abrilhanteia, assim, dizendo ali a cena, sabe? Joga uma purpurina. Exatamente. E eu acho muito legal isso. Acho muito legal.
que a ideia da iluminação aqui do podcast é para ser algo, digamos, natural, para que não pareça que está no estúdio, algo natural, uma luz como se fosse ali uma lâmpada numa sala, porém com uma baita qualidade, e a luz de trás fazendo o lado mais artístico, mais bonitinho, sabe? E eu acho que essa função da luz no podcast é que realmente em um ambiente a gente consiga fazer vários e vários ambientes para clientes diferentes, adequando ali com a arte, com a marca do cliente. Acho que é muito legal essa parte da iluminação. Tem esse detalhe que você fala sobre explorar assim, a parte artística e tal, assim, eu acho que é muito, muito massa falar sobre, que é referente, assim, quando você fala em regra e quebrar regra e coisa assim, no audiovisual você tem muito disso, sabe? Você quer criar, qual a sensação que você quer criar, né? Então a gente fala assim de luz criativa e tudo mais. Hoje em dia a galera tá muito assim, sabe? Muito criativo, sabe? Tá muito criativo. E faz aquele movimento tanto de enquadramento, quanto, eu vou fazer um enquadramento diferente, vou fazer um movimento diferente, vou botar um efeitinho de áudio diferente, vou fazer uma purpurina diferente na luz e coisa e tal. Mas assim, cara, você, de fato, tu sabe qual é a regra que você está quebrando? De fato, você conhece a raiz de tudo isso? Tu entende? Eu vou fazer uma exposição diferente, pra quê? Qual o efeito que você quer? Tu entendeu? Então, essa parada é sensacional. Você colocou sobre a luz criativa, assim. Mas, assim, a gente mantém uma luz principal legal e a gente faz uma luz criativa. O que não pode, de certa forma, e não é que não pode, mas é o quebrar a regra sabendo a intenção, enfim. Hoje tá muito assim essa coisa do colocar um azulzão aqui, um vermelhão aqui, um verde aqui e é uma luz criativa. Cara, isso pra mim, a gente costuma falar aqui no Sul, isso é uma penteadeira de... Assim, eu acho interessante fazer uma luz criativa e a gente busca isso, assim. Enquadramento da mesma forma. Cara, qual é a sensação? A gente já fez aqui alguns anúncios já pensando em fazer enquadramento, assim, para passar uma certa... o que a gente quer passar nesse enquadramento, né? A gente quer passar... Qual a sensação que tu quer passar, né? Uma estranheza. Vi um documentário, aquele da Boate Kiss, esses dias também, eu tava vendo, e até eu salvei aqui um trechinho aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Sim, esse aí me mostrou. Eu tinha essa imagem na cabeça mesmo. Acho que foi tu que me mostrou. Exatamente. É um efeito de enquadramento, tá quebrando. Estranheza, né? Tu causa uma estranheza, aí tu olha, dentro do contexto que o pessoal tá falando ali, faz muito sentido você colocar isso ali, mas é para aquele momento. Depois já volta normal. Sim. Já segue normal, enquadramento, padrão e tudo mais. Cara, então é isso que eu digo, cara. Quando o pessoal me fala assim, vem qualquer... eu tô fazendo uma quebra, eu tô quebrando regra aqui, tô fazendo disruptivo. Tá, você de fato, tu sabe que regra você tá quebrando? Se tu não sabe, meu amigo, isso não é pra mim. Abstrata. É aquele artista que pega o pincel assim, molha na tinta e joga assim na tela e fala, não, isso aqui é arte. Exatamente. Chegar e falar assim, não, é meu jeito, é não sei o que das quantas. Tem isso, cara. Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Quando eu gosto, eu prezo muito por isso. Eu acho assim, cara, estudar de fato, vai entender o que é, o que você quer fazer e pra que você quer aquilo, né? É igual tu falou, tem que ter uma motivação, tipo assim, cara, beleza, você quer mudar a luz. Dá pra tu melhorar, ou não digo melhorar, mas deixar mais criativa? Dá. Agora, qual que é a intenção nisso? Entendeu? Tipo, beleza, eu vou pôr uma cor aqui porque vai dar um contraste maior, vai dar, sei lá, a cor do cliente. Se for aqui, por exemplo, um roxo, que é o da Closer, a gente pôr um LED aqui no meio da mesa. Cara, a gente vai ficar roxo, entendeu? Tipo, isso é quebrar a regra? Sim. Isso vai funcionar? Não, não vai funcionar. Você só vai ser um cara muito criativo que tá entregando um vídeo muito ruim pro cliente, ou pra você mesmo, entendeu? Quer ver um exemplo legal? E antes deles inventarem avião, eles não inventaram avião do primeiro, tiveram várias ideias criativas que não deu certo, né? Até eles conseguiram dar uma certa. Então não é porque a ideia é criativa que significa que ela vai ser boa, né?
Exatamente. Tem isso. E tem que entender o princípio, né? Que nem eu falo, pô, o cara lá, os caras não começaram pensando, vou fazer um avião porque não sei o quê. O cara foi estudar, sei lá, física, como é que funciona. Aerodinâmica. Aerodinâmica, tudo isso pra o quê? Pra, sei lá, que eu preciso pra planar no ar, aquela coisa toda. Então tem tudo um estudo por trás, né? Eu acredito que é essa. Até da mesma forma que os primeiros aviões ali, eles... Os que deram certo se influenciaram nos que não estavam dando certo. Mas depois que já teve os aviões que funcionavam, teve alguns que tentaram inventar aviões diferentes e acabou, pô... Já tinha o padrão. Não conseguiram o padrão, não deu certo. Legal, é isso aí. Quando os clientes chegaram, a gente, na verdade, já tinha todos os equipamentos testados, o áudio estava tudo certinho, a iluminação, tudo certinho. Porém, uma das coisas relacionada ao enquadramento é que quando eu tô aqui sentado para tirar o enquadramento certinho ali, é uma coisa. Só que chega um cliente que ele fica mais para trás, ele ou fica mais acrocado assim, ou é mais alto que eu. Muitas vezes tem que ter um retoquezinho ali, tem que ter um cuidado a mais para que não fique fora de quadro, mesmo a gente já tendo enquadrado antes. Então é algo que a gente tem que cuidar, tanto na pré, quanto durante as gravações, durante as produções, e tanto na pós. Se a gente conseguir recuperar alguma coisa na pós, que foi um descuido, alguma coisa aqui, a gente tem que tomar esse cuidado para entregar realmente o melhor para o cliente, não importando se a gente acabou vacilando nesse ponto, mas tentar resolver acima de tudo, né? É isso aí. A maioria das coisas a gente tenta fazer na pré-produção e na produção, porque se não tiver uma boa captação, a gente não vai conseguir salvar depois na edição. Exatamente. A pós-produção, acho que acontece bastante disso. A galera acha que a pós-produção é pra fazer remendo. Pós-produção não é, cara. Não é pra você... lógico, às vezes acontece, né? Mas assim, tu tem que evitar. Tu tem que fazer tudo que tu puder na captação para de fato, na hora de tu editar, você só... você fazer a montagem, corrigir alguma coisa, né, na parte de cor, parte de áudio e tudo mais, sonorizar e fazer toda essa, né, e fechar esse pacote aqui. Mas de fato, a produção, ela é a parte crucial, né? E tu falou bem sobre, porque a galera chegou, enfim, era para ser 6 pessoas, acabou que eram 5, a gente precisou remanejar, né? Então a gente tirou essa 6ª pessoa daqui, vamos dizer, a gente precisou mudar o nosso fluxo lá de áudio, tudo, né? Uma parte de microfonação pra gente saber bem certo quem é quem ali nos canais e tal, nos inputs da mesa de som. A gente precisou acertar o enquadramento da câmera fechada também e fazer realocar e passar, inclusive, assim, que eu acho que é importante falar, essa dica, essa sugestão da questão de microfone, né? Que às vezes o pessoal acha que, pô, aqui é um bate-papo, então tá tudo certo, a pessoa vai pegar e vai... Pô, tô aqui falando, um bate-papo, mas, pô, ninguém tá me ouvindo, o que tá... Uma questão legal também para quem tá fazendo podcast, tu se afastou do microfone e eu parei de te ouvir no fone de ouvido aqui também. Então significa que no vídeo final o áudio já ficou baixo, não vai dar para ouvir lá direito também. Isso. Que é importante falar sobre a questão, né, tudo isso. Cara, eu já tava ali fazendo, enfim, a gente tava monitorando lá e o cara que tava aqui tava falando um pouquinho mais longe. Eu só fiz o sinal pra ele lá, tipo assim, ó, aproxima aí o microfone de ti, cara. Aproxima porque tu tá falando muito longe. Porque é normal, o cara tá aqui, o flow é legal, o podcast com, né, a roda gira aqui, né, e a pessoa acaba descuidando, e eles acham, às vezes as pessoas acham que o fone é estética. O fone é só estética. Não, pô, o fone não é estética, o fone é pra você saber o que, tu ter referência. Tá indo, né? Isso. Então, durante a produção é legal a gente falar de fato, assim, de toda essa, né, de posicionamento, de postura também, né? Às vezes acontece, né, aproveitando o adendo aí do cara, às vezes se virar, o cara senta lá na ponta da mesa, lá, ele se vira de costa para as câmeras, né? Vira de costa porque o papo tá rolando aqui, ele esquece de câmera, é legal esquecer, mas só que tem que pensar também que lá do outro lado da câmera é o espectador que tá assistindo. Eu poderia estar aqui assim, ó, exatamente. Isso, Já esquecer do microfone, falar fora. Olha como é que fica aqui na câmera aberta aqui, ele aparece de costa. Então, é um negócio legal, assim, de passar, inclusive, como instrução mesmo, né? Se posiciona, postura aqui, ó, fica virado pra frente da mesa, né? Tipo, esse ângulo é 90 graus que fala, né?
esse ângulo 90 graus aqui, ó, Sei lá. em relação a essa linha, por exemplo, o cara fica nesse ângulo. Porque daí, se tu se virar um pouco mais pra mim, automaticamente você já tá se virando de costa pra câmera. Pô, não vai ficar tão legal assim. Imagina né? que tivesse mais uma pessoa aqui do lado. Essa pessoa tá conversando com o cílio na ponta, ela vai ficar aqui, ó. É. Vai ver o cílio bem, mas e a câmera ali atrás? A câmera não vai pegar nada. Esse negócio da gente ter que, na hora ali, chegou os clientes e aí tinha um microfone a mais, eles avisaram em cima da hora que não ia ter ninguém. Tipo assim, nós como equipe, a gente tem que resolver o problema, né? A gente tem que resolver o problema independente de qual seja. E aí eles chegaram aqui, eles falaram, não, o cara não conseguiu vir. E eu gostei porque, por causa que isso foi o aprendizado que eu tive antes, montando as coisas, eu consegui aplicar ali na hora, porque uma coisa é você tendo 2 horas de antecedência ali, entendendo, tipo, cara, esse cabo vai daqui, conecta aqui, por isso tem um monitoramento, não sei o que das quantas, mas na hora ali do cliente, todo mundo aqui já é outra coisa. Então, esse conhecimento que eu tive antes, esse conhecimento de como funciona a estrutura numa parte lógica, isso aqui está funcionando porque está conectado aqui. Na hora ali que eles chegaram, foi muito mais fácil de eu pegar, não, beleza, eu vou desconectar isso aqui que está plugado aqui e no fim deu tudo certo, sabe? Foi um empecilho que aconteceu na hora, mas um ajustezinho ou outro já resolvemos o problema. Então acho que é muito Perfeito. importante esse conhecimento, porque beleza, aqui dentro do estúdio é uma coisa. Agora imagine num evento que a gente vai lá no cliente gravar e a gente tem menos, tipo, sei lá, se desse errado aqui, a gente ia no outro estúdio, pegava algum outro microfone, alguma coisa assim, ou enfim, fazia alguma coisa. Agora lá, a gente tem que se virar com o que a gente levou, entendeu? Então eu acho que esses conhecimentos que a gente tem quando a gente tem tempo, quando a gente busca entender, quando a gente tem calma para entender os processos, facilita demais quando a gente não tem tempo e a gente está na pressão do cliente chegar aqui e já querer as coisas, né? Eu acho que isso é muito legal dessa divisão que a gente fez. A gente gosta de falar sempre assim, cara, vamos alinhar um padrão, né, de trabalho nosso aqui dentro da produtora pra gente falar a mesma língua e tudo mais, né? E de fato, assim, todo mundo sabendo, porque querendo ou não, cara, a gente aprende todo momento, né, toda hora. Às vezes eu tô pegando várias dicas aqui do Ronaldo na parte de pós-produção, parte de edição, muita coisa ali sobre YouTube, sobre como falar, sobre como se portar e tudo mais. Mesma forma contigo, toda essa parte, todo esse conhecimento que cada um tem, um pouco a mais, a gente vai se somando e todos vão crescendo junto. Eu acho que a gente pode, né, ir para as considerações finais aqui, né? Então, assim, galerinha, se você curtiu aí, se você gostou aí, deixa aí o teu like, o teu joinha aí, comenta aí se você, o que você quer que a gente faça, que a gente aborde e tal. Comente se você aprendeu alguma coisa também com esse bate-papo, ou se você se somou em alguma coisa para ti aí. Cara, eu gostei muito, sabe, primeiro desse bate-papo, porque é legal, porque na verdade o que a gente fez aqui é o que a gente faz, só que não gravando. A gente sempre tá em constante conversa para melhorar cada vez mais, cada um conversando, não, isso aqui que tu fez poderia ser feito dessa maneira e nunca chegando e criticando, na verdade. A gente tem um flow muito legal aqui de serviço, porque eu e o Ronaldo se conhecemos bastante. E aí a gente tem uma liberdade de brincar bastante um com o outro, mas a gente realmente busca crescer. A gente busca ter essas conversas ali enquanto tá fazendo a pós, por exemplo, a gente vê, não, ó, cara, isso aqui deveria ter sido feito assim. E essa conversa que a gente teve aqui nada mais é do que o que a gente já faz, só que quando não tá gravando, né? Perfeito, irmão. E aí, Ronaldo? Da mesma forma que o Igor disse, é o que eu também penso. A gente geralmente conversa sobre as coisas que a gente vai fazer aqui, mas não gravando, né? E a questão também da cada um fazer algo específico do rodízio, eu, como o Igor, não conheço muito da parte do áudio também. Eu fiz a maior parte aqui das câmeras, mas do áudio ainda preciso me especializar mais. Não que eu não saiba, mas eu posso me especializar mais ainda e vamos aí nas próximas produções fazer o trabalho diferente.
Perfeito, perfeito. Então, galerinha, é isso aí. Esse foi o nosso Café na Closer especial com a produção. Galera, então é isso. Valeu, fiquem com Deus Valeu. e até a próxima. Até.